Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre batalha espiritual e hoje nós vamos falar qual é o tipo de pessoa que Deus usa na batalha espiritual. Nós já falamos sobre as marcas do guerreiro espiritual, as características de alguém que Deus usa, e nós vamos continuar falando sobre esse assunto de batalha espiritual, de mundo espiritual, e eu gostaria que você estivesse comigo agora nesse momento e aprendesse qual é o tipo de pessoa que Deus usa como conselheiro, como ajudador de pessoas, como libertador, como um guerreiro espiritual. Lembrando sempre que nós estamos baseados em Efésios, capítulo 6. O livro de Efésios, em capítulo 6, ele nos ensina a seguinte lição. Preste atenção. Efésios 6. É interessante que Efésios, os primeiros 3 capítulos, falam de quem nós somos em Cristo Jesus. Qual é a nossa identidade como verdadeiros cristãos? De 4 até o 6, 9, nós vemos quais são as características do Filho de Deus, quais são as características, o comportamento, qual deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. E a partir do 6º capítulo, no versículo 10 em diante, nós vemos um terceiro nível, um terceiro patamar, um terceiro degrau de maturidade espiritual, onde nós aprendemos o que é ser verdadeiramente um guerreiro espiritual. A Bíblia nos diz o seguinte, preste atenção: no demais, irmãos, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Em outras palavras, fiquem inabaláveis. E é tremendo também essa versão dos inabaláveis de Deus. Mas quem são os inabaláveis de Deus? Quais são as suas características? Nós temos falado nesses vídeos, nessa série sobre batalha espiritual, sobre esse assunto. Então nós vamos falar qual é o tipo da pessoa que Deus usa, qual é o tipo da pessoa que Deus usa na batalha espiritual, que se torna um guerreiro espiritual, que atinge esse nível de maturidade, de fé, de graça, exercendo um ministério efetivo, frutífero, abençoado à luz da palavra de Deus. Primeira coisa, é uma pessoa trabalhada por Jesus, que tem consciência de que na batalha espiritual tudo é pelo poder de Deus. Vou repetir, é uma pessoa trabalhada por Jesus, que tem consciência que na batalha espiritual tudo é pelo poder do Senhor. Não foi à toa que Paulo escreveu aqui em Efésios 6, revesti-vos do Senhor e na força do seu poder. É alguém que se apropria da força do Senhor e que caminha no poder de Deus. Ou seja, uma pessoa que é consciente de que não é pelas suas qualidades. Meu irmão, é importante ter qualidades, sim, mas lembre-se que na batalha espiritual não é por causa das suas qualidades, é na força e no poder de Jesus. Segundo, é uma pessoa que é consciente de que não é por seus esforços, ou seja, ele não baseia a sua fé, a sua experiência com Deus, nas suas obras, nos seus esforços, nos seus sacrifícios espirituais. Não, tudo isso é importante, é maravilhoso, nós somos feitos para as boas obras. Nós devemos sim nos esforçar, nós não estamos fazendo apologia a uma vida cristã passiva, a uma vida cristã acomodada, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos entender, precisamos ter consciência que não é na nossa força, não é baseado nos nossos esforços, mas na força e no poder de Jesus. Terceiro, dentro disso, também temos que ter uma consciência de que não é por nossas virtudes, não é porque nós somos seres virtuosos, porque nós temos, sabe, as pessoas nos veem como alguém espiritual, alguém virtuoso, alguém cheio de virtude, cheio de qualidades espirituais. Não, é na força e no poder de Jesus. Quarto princípio dentro dessa pessoa trabalhada por Jesus é que ela é consciente de que não é pela sua experiência, nem pela sua pesquisa, mas pela ação do Espírito Santo. A Bíblia já diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor de Deus. Ou seja, é alguém que confia na direção do Espírito Santo, que começa com oração, que termina com oração agradecendo a Deus, que se reveste do Senhor na força do seu poder,
tendo consciência que não é pela sua vasta experiência, não é pela sua pesquisa, pelo seu conhecimento, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Outra característica muito importante dentro dessa pessoa trabalhada por Jesus, que tem consciência de que a batalha espiritual tudo é pelo poder de Deus, é que ela é consciente da graça e da misericórdia de Deus. Ela entende que foi salva pela graça, que é por graça e misericórdia que Deus a usa. Não é pelos seus méritos, não é porque ela é boazinha, não é porque ela é religiosa, mas porque a graça de Deus a conquistou, a arrebatou, a capacita. É na graça e na misericórdia de Deus que ela caminha, e por ela reconhecer essa graça, essa misericórdia de Deus com ela, ela exerce graça e exerce misericórdia na vida de outras pessoas. Outra característica dentro dessa pessoa trabalhada por Jesus é que ela é consciente de que Deus nos usa apesar de nós. Deus nos usa apesar de nós. Querido, Deus te usa apesar de você. Apesar dos teus defeitos, das tuas falhas, dos teus erros, Deus quer usar pecadores que se alinham com o céu. Deus quer usar pessoas imperfeitas que caminham rumo à perfeição, que é Jesus de Nazaré. Claro que nós não estamos fazendo apologia ao erro, defendendo uma vida errada, uma vida equivocada à luz da palavra de Deus. Pelo contrário, uma vida coerente ao Evangelho, coerente com a Bíblia, mas é alguém que não é perfeito. É alguém que Deus usa, apesar de nós mesmos. Deus é capaz de usar um pecador contrito, um pecador quebrantado, um pecador arrependido, um pecador que se alinha novamente com o céu, um pecador que tem consciência da sua pecaminosidade, que entende que Deus nos usa apesar de nós. E por último, é uma pessoa que tem consciência de que pode e deve combater a confiança própria que pode estar inconsciente. Quantos e quantos confiam em si mesmos e não no Senhor? Quantos e quantos confiam na sua justiça e não na justiça de Cristo? E a pessoa que é trabalhada por Jesus, ela tem consciência de que pode e deve combater a confiança própria, a justiça própria, a confiança no seu ego, no seu eu, na sua capacidade, na sua destreza. Não. Ela entende que mesmo estando inconsciente, geralmente essa tendência vem para a superfície, vem para o consciente, ela sai à tona, ela se revela através de ações, de palavras, de pensamentos. Então ele deve vigiar essa área da sua vida para que não confie em si mesmo, mas confie no Senhor. Segunda característica, além de uma pessoa trabalhada por Jesus, que tem consciência de que na batalha espiritual tudo é pelo poder de Deus, também a segunda característica é alguém que não busca a sua própria glória. Isso é muito importante, gente. Se você quer ser usado por Deus poderosamente, se você quer ser o tipo de pessoa que Deus usa na batalha espiritual contra demônios, contra Satanás e seus anjos caídos, contra a carne, contra o mundo sem Deus, deve ser alguém que não busca a sua própria glória. Ou seja, é alguém que tem consciência do que é mais espiritual. O que é mais espiritual? O que é mais importante para Deus? A humildade, o quebrantamento, o reconhecimento das nossas falhas, da nossa vulnerabilidade. Segunda característica dentro desse ponto é alguém que não se enfurece quando acusado injustamente. É alguém que já está mortificado, é alguém que já está na cruz. Ele não tem que defender nada, ele não tem que se justificar. Quando ele não se enfurece, ele não se ira quando acusado injustamente, porque ele já é um morto para si mesmo, um morto para o seu eu e vivo para Jesus. É alguém em que a sua carne e o seu estado do eu estão crucificados. É alguém que não é preocupado com a sua reputação, com a sua autoimagem, com a imagem que ele estabelece diante das pessoas, porque o que importa para o coração dele, para o seu coraçãozinho, dentro dessa identidade que ele já forjou, já estabeleceu em Cristo, é o que Deus pensa acerca dele. Meu irmão, mais importante do que os outros pensam de você, e na verdade é o que realmente importa, não é o que os outros pensam de você, mas aquilo que Deus pensa acerca da sua vida. Não é a sua reputação diante dos outros. É claro que nós temos que ter um bom testemunho, temos que zelar pelo nome de Jesus que nós carregamos, temos que ter um testemunho fiel e coerente com o Evangelho de Jesus. Mas alguém que é sadio na fé, alguém que é maduro, alguém que é um verdadeiro guerreiro espiritual,
é alguém que não é preocupado com a sua reputação, conforme diz 1 Coríntios 13. É alguém que não se ira quando tratado injustamente, conforme 1 Coríntios 3, de 1 a 9. É alguém que não se apega ao seu eu, ao seu ego, à sua autoimagem. É alguém que não busca a sua própria glória. Por último, é alguém também que é quebrantado por Deus. Nós já falamos um pouquinho disso. Um quebrantado por Deus é alguém que não é neófito, não é um novinho na fé, não é alguém que acabou de aceitar Jesus, mas é alguém maduro, que é protegido da soberba, da arrogância, da altivez, e é quebrantado diante de Deus. É quebrantado das suas tradições religiosas, a sua herança, religiosa, familiar. Ele já foi quebrantado, ele já foi quebrado por Deus. Ele já é um vaso quebrado nas mãos do oleiro. Ele também já foi quebrantado nos seus ranços, nas suas picuinhas, nas suas futilidades evangélicas, gospel. Não, é alguém que é quebrantado também nos seus condicionamentos. A sua mente está aberta para o novo de Deus, a sua mente está aberta para aquilo que Deus quer fazer, diferente às vezes do que ele já era condicionado, o que ele já era limitado. Ele é quebrantado nos seus condicionamentos. Ele é quebrantado também, como nós já falamos, na sua autoconfiança. Ele não tem autoconfiança, não, a confiança dele está no Senhor. É claro que é uma pessoa segura, equilibrada, confiante, mas não no seu braço forte, na força, no vigor e no poder de Deus. Ele é quebrantado também quanto à sua disciplina. É uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa disciplinada no Senhor, corrigida. E quando ela é tratada, ela é disciplinada pelo Senhor, ela aceita aquilo de coração quebrantado, de coração humilde, reconhecendo que Deus, como filho, Deus pode discipliná-lo, Deus pode corrigi-lo, Deus pode de alguma maneira, quando ele se extravia da trilha do Senhor, Deus pode trazê-lo de volta, através de processos de quebrantamento, através das circunstâncias, usando pessoas, usando adversidades, crises, desertos na sua vida. Ele é quebrantado na sua disciplina, ele é quebrantado na sua autoconfiança, ele é quebrantado, por último, na sua capacidade. Ele entende que a sua capacitação vem do Senhor. Ele confia na unção de Deus, na graça que Deus tem derramado sobre a sua vida. E ele confia não na sua intelectualidade, não na sua capacidade racional, não nas suas capacidades humanas, na sua formação intelectual, universitária, profissional. Não, tudo isso é bom. Vocês veem aí no fundo, eu tenho diplomas, tenho aqui reconhecimentos humanos. Mas diante da batalha espiritual, diante de demônios, diante do mundo espiritual, irmão, tudo isso é só pedaço de papel. O que vale é a nossa plataforma de autoridade, a nossa plataforma de obediência, a nossa plataforma de submissão diante de Deus. Então nós aprendemos que o tipo de pessoa usado por Deus é alguém trabalhado por Jesus, que tem consciência na batalha espiritual que tudo é pelo poder do Senhor. Segunda verdade que nós vimos, é alguém que não busca a sua própria glória, mas o tempo todo manifesta a glória e a graça de Deus às pessoas. E terceiro, o tipo de pessoa que Deus usa é alguém que é quebrantado por Deus, foi quebrado por Deus. Já dizia um teólogo, pensador cristão, aqui brasileiro, ele diz assim: quando nós casamos, nós somos quebrados, o vaso é quebrado. Quando nós temos filhos, Deus pisa nos cacos. Ou seja, quando você casa, Deus te quebranta um pouco. Você aprende o que é a cruz, o que é mortificação. Quando você tem filhos, Deus termina de pisar nos cacos. Deus termina de nos quebrantar por completo, nos ensinando que o mundo não gira ao nosso redor. O mundo não está centralizado em nós, mas está centralizado em Deus. E quando nós estamos centralizados em Deus, quando Deus é o centro do nosso universo, nós nos preocupamos mais com os outros do que com nós mesmos. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, a sua história. Que a graça de Deus te capacite. Lembre-se, alguém quebrantado por Deus, alguém que não busca a própria glória e alguém que é trabalhado por Jesus, que tem consciência que na batalha espiritual tudo é na força e no poder do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, dê um joinha aí, coloque seus comentários aí aqui embaixo, nós vamos estar respondendo, e compartilhe com outras pessoas esse vídeo sobre batalha espiritual e guerra travada no mundo espiritual,
diante de Deus, diante dos demônios. Deus te abençoe, louvado seja o Senhor. Amém.